Olá pessoal, de volta, tá? Crise do Império Colonial Espanhol, tá? Para vocês é o módulo 13, tá? A mudança na política colonial espanhola, das colônias espanholas, ela sofre uma mudança porque, devido à Espanha ter se envolvido em algumas revoluções, algumas guerras lá na Europa, a Espanha gastou muito, a Espanha ficou sem dinheiro, a Espanha se aproxima tanto da França como da Inglaterra. E no final ela opta por ficar com a França, tá? E a França, ela opta por ficar com a França depois, porque depois que a França, nesse momento, a Inglaterra estava se expandindo muito. Acontece a Revolução Industrial na Inglaterra, e depois, logo em seguida, a Revolução Inglesa tal, mas a Revolução Industrial provoca uma grande expansão na Inglaterra, que a Espanha não gosta e a França também não, tá? Vocês podem ver essa revolução industrial, disso que eu estou falando, vocês podem se apropriar mais desse assunto na página 83, na frente 2. Lá vocês vão ver a Revolução Industrial, que ela transformou a Inglaterra, fez a Inglaterra um monstro, ela cresceu economicamente, ela se expandiu, ela começou a tomar conta do mundo na época, que incomodou a Espanha, incomodou a França, tal. Tudo isso por causa de um regime liberal que ela colocou dentro da própria Inglaterra. Tá? E esse regime liberal fez com que a Inglaterra começasse a crescer, começasse a se expandir. E isso incomodou tanto a Espanha quanto a França. Aí a França pegou e se aliou mais para frente, ela preferiu se aliar à Espanha. Tá? Só que antes dela se aliar à Espanha, a Inglaterra, a Europa passa por um processo, não só da Inglaterra, que era um processo liberal, ela passa por um processo totalmente diferente, muda o pensamento na Europa, muda totalmente esse processo, é o iluminismo. Esse iluminismo você também vai encontrar lá na frente 2, tá? Que muda o modo de pensar da França, acende uma nova classe social na Europa, que é a burguesia que tinha o dinheiro. Então, esse iluminismo ele vem trazer novas ideias, ele vem trazer novas concepções, e esse iluminismo provoca na França, tá? Uma revolução, é a famosa Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, vocês também vão pegar alguma coisa, vão ver, vão compreender mais sobre a Revolução Francesa na página 94. Dá uma olhadinha lá, vocês já estudaram isso daí lá no 8º ano, tá? E vão rever agora lá na página 94 a Revolução Francesa, tá? Que ela deixa a França num momento muito tumultuado, a França fica vazia, sem comando, sem nada, e é quando quem estava à frente para botar ordem no país, para botar ordem na sociedade, à frente do exército francês, aproveita e dá um golpe. Napoleão Bonaparte. E ele instala um consulado. Consulado esse que tinha outros 3 cônsuls, tá? Mas era um político, outro social e ele era um militar. E ele, por ser um militar o mais forte, ter o exército na mão, ele dá um golpe e ele se instala como cônsul e logo na sequência como imperador. Tá? E é o momento, justamente o momento em que a Espanha se alia à França. Tá? Napoleão Bonaparte se alia à França, a Espanha se alia a Napoleão Bonaparte, perdão, e essa aliança faz com que, a um curto prazo, Napoleão Bonaparte tome a Península Ibérica, porque eles não queriam mais. A Inglaterra estava se expandindo muito, estava crescendo muito, tomando muitas coisas. E quem era aliado da Inglaterra? Portugal continua aliado da Inglaterra. É quando Napoleão invade a Península Ibérica, aí a Inglaterra sugere a corte portuguesa vir embora para o Brasil, aí Dom João vem para o Brasil, isso em 1807, vem embora para o Brasil, e Napoleão Bonaparte toma toda a Península Ibérica. E quando ele toma a Península Ibérica, isso aí nós estamos falando tudo dentro do módulo 13, que vocês vão lendo lá e vem vendo aqui. E vão vendo os 2 módulos que a gente tem que ir dando uma lidinha para entender o que eu estou falando. Leia lá sobre a Revolução Industrial e vocês vão ler sobre a Revolução Francesa. E o Iluminismo no meio, que mudou toda a Europa. Tá? Então quando Napoleão toma a Península Ibérica, em vez de ele deixar o Fernando VII como rei, que se aliou a ele toma o trono do Fernando VII e instala no trono espanhol o seu irmão José Bonaparte. Isso é que cria problema no Império Colonial Espanhol.
A maioria das colônias aqui da Espanha, que Napoleão Bonaparte começou a ter acesso, que o rei tinha deixado antes, e depois ele teve acesso por ele ter tomado a Península Ibérica. As colônias daqui rejeitam José Bonaparte. Eles eram a favor de Fernando VII, o rei da Espanha. Então começam as brigas das colônias por independência. É só dar uma lidinha lá no módulo 13, vocês vão ver, tá? Essa expansão, essas brigas, essas revoluções todinhas, tá? Do módulo 13. E no módulo 14 continuam essas independências, tá? A independência do vice-reino de Prata, do Prata, tá? Que são os países. Quem comandava o Reino do Prata em nome do rei de Espanha? Era Buenos Aires, tá? E começa Buenos Aires ter essa briga, que era a Argentina. Então começam as brigas pelas libertações. Tudo isso aí vocês têm lá no módulo 14, é só dar uma lidinha, tá? E a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, tá? Aí depois começa a briga na Argentina. E começa a briga no Uruguai também. O Uruguai tenta se libertar, a Argentina não quer, ele quer se libertar do jugo da Argentina, a Argentina não quer. Vê essa briga, o Brasil se aproveita, tá? Como o Fernando VII era pai de Dona Carlota Joaquina, que era a mãe de Dom João de Portugal, eles acharam no direito que eles tinham que tomar o Uruguai. E em 1821, através das Forças Armadas, eles tomam o Uruguai. Tá? E em 1822, eles instalam lá a província da Cisplatina. Tá? Que aí depois, aí também tem uma outra briga, começam os revolucionários, começa a briga, a Argentina entra no meio, que também quer o Uruguai, começa essa briga, e Uruguai com o Brasil com a Argentina com o Uruguai, é a guerra da Cisplatina. Vocês vão dar uma olhadinha e depois a gente fala mais isso lá na frente. Aí, o que acontece? A Inglaterra entra no meio, como ela era poderosa no mundo, ela intervém a favor do Uruguai, e com essa intervenção da Inglaterra a favor do Uruguai, como os outros países, as outras províncias se deviam à Inglaterra, o Brasil abandona o Uruguai e a Argentina abandona o Uruguai. E o Uruguai fica livre para criar a sua independência e montar a sua Constituição. Está tudo lá também no módulo 14. Tá? Tudo isso daí acontece mais ou menos, o Uruguai fica livre mais ou menos em 1830, mais ou menos, que é o presidente Frutuoso Rivera. Esse cara é que toma a frente depois dessa libertação de Argentina, Brasil, ele que toma a frente e faz isso aí. Falou, galerinha? Tá muito fácil, não tá difícil, tá fácil compreensão, tá? Aí a gente volta para fazer o final.